Chamamos agora a senhora Bárbara Rubim, da British Strategies, para fazer a sua apresentação no painel Políticas Públicas. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, mas parabenizar também a organização do evento, sobretudo ao Thiago, aí, pela iniciativa de fazer esse fórum online. Então, para que o setor consiga se manter informado, mesmo em meio a tudo que está acontecendo, a toda essa questão aí da pandemia. Eu estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre política pública para geração distribuída, ao lado desses palestrantes aqui que dividem essa mesa comigo. Acho que é um pouco desafiador no contexto que a gente está, mas vamos lá. Bem, gente, primeiro só queria começar aí, né, rapidamente me apresentando para vocês. O meu nome é Bárbara Rubim, eu sou CEO da Bright Strategies, que é uma empresa de consultoria voltada aí para o desenvolvimento de modelos de negócio, desde a parte da estruturação até o desenvolvimento do contrato, enfim, colocar projetos de energias renováveis com foco especial em geração distribuída de pé. Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa, não é mesmo? Gente, eu estava pensando muito assim, como é que a gente podia bater esse papo sobre a questão das políticas públicas nesse momento. E eu tenho lido muitos relatórios que estão sendo publicados, que estão saindo sobre o tema, e aí eu me deparei com o relatório da McKinsey, que é uma das grandes consultorias que a gente tem no mundo, e eles publicaram um ensaio, né, sobre como é que a gente lida com as mudanças climáticas em meio a uma situação de pandemia. Então eu fiz uma tradução livre aqui de um trecho, mas basicamente eles se colocam uma pergunta, né? Se mesmo em meio a tudo isso que o mundo está passando, a gente ainda é certo exigir que os países se preocupem com a questão climática. E aí a própria conclusão a que eles chegam é que não dá para ser de outra forma, a gente não pode se dar o luxo, né, de não pensar a recuperação econômica linkada também com ações, com investimentos que gerem uma resiliência maior do ponto de vista de infraestrutura e do ponto de vista do meio ambiente também. E é por isso que nesse âmbito de discussão, né, das medidas que os países têm adotado, tem surgido muito fortemente esse apelo aí do que o pessoal costumou chamar de Build Back Better, né? Então, reconstrua melhor. Vamos aproveitar este momento que a gente está vivendo para repensar a forma como a gente tem atuado em sociedade, repensar a forma como as políticas públicas que a gente tem e os incentivos que a gente tem hoje estão desenhados e, de fato, aí, aproveitar essa oportunidade para que a gente consiga colocar, né, colocar a nossa sociedade no caminho certo. E aí, quando a gente pensa nesse contexto, a geração distribuída ela é uma dupla aliada, né? Ela é uma aliada da recuperação econômica e ela também é uma aliada da luta às mudanças climáticas. Então, tem uma estimativa da Absolar de que, se não fosse esse período que a gente viveu, a gente terminaria o ano aí de 2020 com mais 4 gigas instalados de solar fotovoltaica. E essa capacidade que a gente adicionaria só no ano de 2020 representariam para o nosso país mais de 120 mil novos empregos, né, mais de 19,7 bilhões de reais em investimentos privados, ou seja, um recurso que está sendo aportado na sociedade por meio de entes privados, então sem a gente precisar aí, retirar a capital do poder público para isso, e o recolhimento de 5,3 bilhões de reais em tributos, né? Ou seja, reforçando aí esse caráter de fato de como é que a geração distribuída por fontes renováveis, ela tem de fato muito a contribuir nesse cenário. E aí, tendo isso em mente, eu queria muito que, apesar de saber o momento que a gente está vivendo e apesar de saber, né, a situação e como tem sido desafiador para muitas empresas, que a gente tentasse enxergar essa situação que a gente vive também como uma oportunidade do ponto de vista de política pública, né? E aí por isso que eu resolvi chamar aí, ou sei lá, colocar essa chamada de que toda crise é uma oportunidade. Porque o momento atual, apesar de trazer muitos desafios, também traz oportunidades quando a gente pensa em geração distribuída, quando a gente pensa no nosso setor. E aí eu pensei, né, assim, em de fato 3 pontos que eu acredito que são pontos aí para a gente tentar endereçar, né? Seja por meio das nossas associações, seja por meio das nossas empresas também, junto ao poder público que a gente tem nos nossos estados, nos nossos municípios, ou do acesso que a gente tem
a parlamentares, né, deputados e senadores, como, por exemplo, o deputado Gil Pereira, que está aqui com a gente também. Então, o primeiro pilar aí de oportunidade que eu coloquei é o fato de que o governo federal prepara o plano de recuperação econômica, né? Esse plano que pode ter vários nomes aí, mas que, no fundo, ele vai tratar de dois tipos de medida, né, que o mundo convencionou chamar: medidas de recuperação e medidas de resgate. Então, as medidas de resgate são as medidas de curto prazo, são as medidas super objetivas, é como se fosse uma injeção de ânimo que o governo vai dar para começar a removimentar, reaquecer a economia nesse período em que a gente precisa de um incentivo especial. Então, isso é um resgate, né? Aquele choque de vitalidade, digamos assim, em vários setores. As medidas de recuperação são as medidas em que a gente começa a ter pelo menos um olhar um pouco maior para o futuro, né? Então a gente começa a ampliar os nossos horizontes e a gente desenvolve agora medidas que ou já são ou serão pontos estruturantes para que a gente consiga de fato redesenhar vários elos do nosso setor. E o setor de energia, gente, ele é um elo importantíssimo, assim, historicamente. O setor de energia sempre foi um dos setores que mais ajudou o país a sair da crise, junto com o setor de infraestrutura. E aí, se a gente fala de geração distribuída, a gente está exatamente aí na interseção desses dois setores que são muito importantes. A segunda, né, o segundo pilar aí de oportunidade é a própria reestruturação dos estados e municípios. Então, os estados e municípios também vão ter, né, que, da sua forma, adotar essas medidas, né, que permitam uma reestruturação, uma revigoração das suas economias locais, e isso também traz oportunidades para que eles olhem para a geração distribuída. E o terceiro é a questão da procura por economia e resiliência dos negócios, que a gente vai ver aí, acredito, sobretudo das empresas, né? A gente tem um dado muito interessante que vem do Sebrae, que fala que a conta de luz ela é o segundo ou terceiro maior custo fixo, né, da folha de pequenas e médias empresas. Então, isso mostra, né, e acho que esse período de crise reforçou para esse consumidor a importância dele ter mais resiliência do ponto de vista de consumo de energia elétrica. Então, sem dúvida alguma, trabalhar este aspecto, né, trabalhar esta linha de comunicação, essa vertente, é uma oportunidade muito forte que vai gerar negócios para o nosso setor. Né, assim, já continuou gerando na pandemia, no ápice da pandemia, mas sem dúvida alguma, agora que a gente sai dessa curva aguda, essas oportunidades vão ficar ainda maiores. E aí, exatamente para demonstrar para vocês um pouco de que essa crise que a gente está vivendo já está se transformando em oportunidades, né, eu quero destacar uma iniciativa super recente do governo federal, que veio aí no dia 5 de junho de 2020, então no Dia do Meio Ambiente, que foi a publicação do Decreto 10.387, que basicamente criou aí o que convencionou chamar de debênture verde incentivada. A debênture, gente, ela é um mecanismo de você procurar crédito privado, né? Então, são as empresas que procuram crédito privado, então crédito junto ao mercado, e uma debênture, ela é incentivada, né? Esse título de dívida, digamos assim, que é uma debênture, ele ganha essa característica de ser incentivada quando, em alguns casos específicos trazidos por lei, mas isso basicamente significa que essa debênture não vai pagar tributo, né? Ela não paga imposto de renda. Então, passa a ser um atrativo ainda maior para que o investidor coloque dinheiro nesses projetos. Então, isso é uma oportunidade para o setor que vai melhorar a financiabilidade dos projetos, sem dúvida alguma. Então, basicamente, o que esse decreto fez foi criar uma nova categoria para as debêntures incentivadas, que são o quê? Projetos que proporcionem benefícios ambientais ou sociais relevantes. E aí, lá na frente, né, no parágrafo 4º, quando o decreto vai descrever o que são esses projetos, ele fala que no setor de energia são projetos baseados em fontes renováveis, como eólica, solar e de resíduos, né, que seria a biomassa orgânica. Então, assim, o nosso setor passa a ser compreendido aí dentro. Isso é um pleito super antigo também aí, que a gente vinha trabalhando pela Absolar junto ao governo, e é muito interessante ver como é que foi a crise que trouxe, de fato, essa vitória nesse âmbito, e eu não tenho nenhuma dúvida de que a gente vai ter isso também em outras situações. Aí,
né, já que eu falei dos 3 pilares de oportunidade, resolvi citar para vocês, são várias as oportunidades de política pública que podem ser desenvolvidas nesse período, mas resolvi citar 3. Na verdade são 4, mas nesses slides tem só 3. A primeira seria o governo federal aproveitar o momento para dar uma ampliação da isenção de PIS/COFINS na eletricidade para geração distribuída, né? A gente sabe que hoje a isenção de PIS/COFINS ela é só para projetos até 1 mega, aliás, né? Isenção de PIS/COFINS ela é para projetos de alto consumo remoto e geração de alta carga, e apesar da lei não trazer a limitação para até 1 mega, muitas distribuidoras só aplicam a isenção de PIS/COFINS até 1 mega, o que é errado, mas a gente pode bater um papo sobre isso outra hora. A segunda oportunidade é a gente ter o desenvolvimento de melhores linhas de crédito para o setor. Então, sobretudo com foco em pessoas físicas aí, que ainda é um segmento de consumo que, do ponto de vista de linhas de crédito para a geração distribuída, ainda tem poucas opções e opções não tão vantajosas quanto as existentes para a pessoa jurídica. E o terceiro, olhando aí já para o âmbito municipal, que é o âmbito que está mais pertinho da gente, a gente pensar, por exemplo, num programa de IPTU verde para as instalações realizadas em 2020. E aí eu sei que muitos de vocês estão pensando assim, poxa, Bárbara, mas por que limitar só a 2020? É porque eu sei também que nesse período muitos municípios vão precisar desse recurso do IPTU. E eles poderiam ter, né, ou colocar uma barreira para dar um benefício de forma não limitada no tempo. Então, eu coloquei aqui uma sugestão, obviamente, quanto mais melhor, que seja um benefício com foco em 2020, um pouco naquela ótica de ser uma medida de resgate, né? Uma medida que vai vir para dar uma injeção aí no desenvolvimento. Então, acho que essas 3 são medidas que, sem dúvida alguma, ajudariam a alavancar ainda mais o setor de GD e poderiam, de fato, transformar essa crise numa grande oportunidade. E aí, a quarta medida, que eu não poderia deixar de falar nesse painel, né, é que no ano passado, a gente teve aí a discussão toda da revisão da 482 e um argumento muito forte, né, por parte da ANEEL de que o pleito que o setor queria era um pleito de política pública, não era um pleito de regulação. E a gente concorda com a agência. Então, está na hora da gente ter, de fato, uma política pública para geração distribuída que vai trazer estabilidade e previsibilidade jurídica, né, e regulatória para o nosso setor. Eu acho que uma questão que essa crise demonstrou muito foi que na discussão que teve da questão, né, do auxílio às distribuidoras, o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL falavam assim, quase todos os dias que estabilidade e previsibilidade de contratos, vamos honrar os contratos. Então, que esses mantras que o governo construiu durante o período da pandemia, eles venham também para o setor de geração distribuída e que a gente honre o que foi combinado, que a gente dê estabilidade e previsibilidade para o nosso setor também, se não, sobretudo, na questão aí do direito adquirido, que é uma dor muito forte de todo mundo que tem investido na GD por causa das incertezas. Então, que a gente também, passado esse período agudo da pandemia, que o Congresso volte de novo seus olhos para a importância da gente ter a construção de um marco legal para a geração distribuída, que vai, de fato, ser capaz de assegurar ou garantir o crescimento, a continuidade do crescimento dos investimentos aí no nosso setor ao longo dos anos, com mais segurança e mais previsibilidade. Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse primeiro painel que eu participo. Eu desejo a todo mundo um excelente congresso. Fico à disposição de vocês. Deixo meus contatos. Fiquem à vontade para me acionar também por meio das redes sociais. Muito obrigada e até a próxima. Agradecemos à senhora Bárbara Robim pela sua apresentação.